Através desse vídeo eu quero compartilhar algumas experiências que eu tenho tido, de benefícios que eu tenho alcançado de Deus na minha vida. E inclusive eu quero falar a respeito da oração, de oração em outras línguas, ou oração em línguas, como diz muitos. Desde já eu quero adiantar que eu não estou atrás, não estou falando assim porque eu não tenho nada contra, mas quero deixar claro que eu não estou interessado em adquirir seguidores. Mas eu estou de acordo, com toda sinceridade, compartilhar o que eu tenho alcançado de Deus através da oração em línguas e compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem feito na minha vida e deixar claro o que Ele pode e quer fazer na vida de todo aquele que crê e botar em prática isso que eu quero passar para vocês, entendeu? Eu sei que tem outras e outras pessoas passando isso, vivendo isso, glória a Deus por isso. Mas eu quero, quem eu puder alcançar, compartilhando através da minha experiência de vida, para mim é muito gratificante e eu dou glórias a Deus por isso. Quando eu digo que eu não estou atrás de seguidores, é porque eu não estou interessado em nenhum poder aquisitivo. Quiserem que esse vídeo chegar a milhões e milhões de pessoas, mas milhões e milhões de pessoas usufruir daquilo que eu estou interessado em passar para os irmãos, que é, na verdade, alcançando a graça de Deus e alcançando aquilo que eu quero para mim. Exatamente o que eu quero para vocês. Tá certo? Então, isso é importante. Compartilhar o vídeo com outras pessoas. Inscrever no canal, porque aí a gente consegue nos relacionar. Eu posso contar minhas experiências, posso receber minhas experiências de vocês. E toda vida que eu fizer um vídeo, contar uma experiência, vai chegar. Se você for inscrito, vai chegar para você. Tá certo? Deixa o like, argumente, fale alguma coisa, né? Fale alguma coisa, isso é muito importante. Critica se for o caso, certo? Faça pergunta, se for o caso. Mas o importante é que nós estaremos, em nome de Jesus, compartilhando uns com os outros, tá? Então, acho que já dá para perceber que eu não tenho experiência assim, em vídeos, né, com vídeos. Então já dá para perceber e eu estou declarando, eu não tenho experiência. E acredito também que será curto esse vídeo, mas eu espero poder passar para vocês aquilo que digamos até que comecei a viver. Eu digo comecei pelo seguinte, porque eu tenho uma grande esperança e uma grande certeza também que o que Deus tem feito na minha vida e que está fazendo nas nossas vidas é apenas o começo. Coisas grandes e firmes o Senhor tem para revelar para aqueles que o amam. Jeremias 33:3, se não me falha na memória, o Senhor fala, clama-me, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Tem traduções que falam coisas grandes e ocultas. Deus tem para nos revelar. E isso é através da nossa oração. É através de crermos, lógico, né? E depois orarmos. E a oração em línguas é uma chave. É uma chave que Deus nos deu. Digamos que é o vocabulário do céu, tá? Você pode ficar em dúvida, porque inclusive tem doutrinas, tem teologias por aí, irmãos por aí, que ensina diferente, ou crê diferente. Mas eu quero compartilhar com você aquilo que eu tenho certeza que eu estou vivendo e que nós podemos
viver. Quando eu digo que a oração em línguas é um vocabulário dos céus, é baseado em quê? Onde é a base? Lá em Pentecostes, a gente conhece, né, o relato que Jesus chegou a falar para os discípulos que era necessário ele ir para ele enviar o Consolador. E a palavra fala que Jesus voltou para os céus, Jesus, depois da sua ressurreição, né, ele subiu, a palavra fala que ele está sentado à direita de Deus, mas que ele prometeu enviar o Espírito Santo e lá em Pentecostes se cumpriu. Tá? Então a palavra fala que eles foram para lá, ficaram reunidos, aguardando a promessa, orando e esperando. E a palavra fala que o Espírito de Deus veio e encheu eles, entrou na vida deles. A Bíblia fala que eles não só ouviram, né, aquela som como de um vento impetuoso, como viram também. Não foram línguas de fogo que ele viram, foi como se fossem línguas de fogo sendo repartidas a cada um deles. E a palavra fala que eles começaram a falar mistérios. Para eles, mistérios. Para alguns que estavam ali de outras nações, de outro idioma, entenderam no seu próprio idioma, na sua própria língua. Mas a língua, as palavras vieram de onde? Dos céus. Quem foi que trouxe? O Espírito Santo. Eles foram cheios de quem? Do Espírito Santo. E a palavra fala que eles foram profundamente cheios do poder de Deus. Então ali começou-se o que nós cremos hoje, nós pentecostais cremos hoje, certo? Sei que alguém vai falar, não, eu sou pentecostal, mas isso aí foi de outro jeito, isso não me interessa. Se crer do jeito que eu creio e alcançar o que eu quero para mim, eu sei que eu não sou nada, mas eu quero contar o meu testemunho, a minha experiência, certo? Mas eu não sou nada entre aspas, porque nós somos filhos de Deus, tá? Então se alguém crê do jeito que eu estou falando, glória a Deus, eu quero é isso mesmo. E se não crer, eu vou continuar, tá certo? Glória a Deus. Então quando eles foram cheios, falaram em outras línguas, receberam o dom e tal, então receberam um vocabulário do céu, um meio de oração. E esse meio de oração o apóstolo Paulo falou nele. Bem depois, né? Um pouco depois, o apóstolo Paulo, ele ensinou sobre a oração em línguas. Ele falou que quando nós oramos em outras línguas ou em línguas, nós falamos mistérios. Mistérios para quem? Para nós, para nossa mente. Quando eu oro em língua, a minha mente ela não sabe o que eu estou falando. Eu estou alheio. Eu lembro que Jesus, ele falou, a palavra de Deus fala que nós não sabemos orar. Acho que foi Tiago, falou, olha, vocês não têm, sabe por quê? Porque não pede. E quando pede, pede mal. Certo? Ou seja, pede para o seu egoísmo, seu ego. Então, se a gente analisar bem, o apóstolo Paulo, ele falando da oração em língua, vamos fazer um exemplo aqui. Se eu for orar, é mistério na minha mente, por exemplo. Ele falou, olha, quando a gente ora, nem a gente sabe o que a gente está falando. Mas o meu espírito, se eu oro, o meu espírito é que está orando, e orando bem. E deixou bem claro que o meu espírito está indo direto a Deus. O Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, traduz a nossa oração e leva, a palavra fala que ele tem certa parte na palavra que foi dita assim, quem conhece o pai senão o filho, quem conhece o filho senão o pai, certo? Foi dito assim. Então a palavra fala que o Espírito Santo, ele conhece a Deus, ele tem condições de perscrutar,
ir lá, digamos assim, no mais profundo, certo? Então, nessa oração, quando nós oramos assim, por que é o meu espírito que ora? É o nosso espírito que ora. Porque é ele que é cheio. Jesus falou, no capítulo 17 de João, orando, falou assim, olha, Pai, na oração ele falou assim, para que eles sejam, assim como eu sou um no Senhor, que eles sejam um em mim e que nós sejamos um. Eu neles, eles em mim e nós em ti. Sejamos um. Certo? A ciência chama isso de amalgamento. Quando você mistura um cimento numa areia, numa água e tal, isso é chamado de amalgamento. Aí tipo assim, tira o cimento, tirar como? Já era, virou um. Certo? Então deixa isso para lá, não vamos entrar nessa área. Mas Jesus foi que nós nos tornamos um. Nele, ele no Pai e nós um. Então o nosso espírito é revestido pelo Espírito Santo de Deus. Assim acontece o novo nascimento. E Jesus falou para Nicodemos, inclusive, quando nós somos... Se você é um cristão, se você creu na palavra de Deus, crê que Jesus é o único e suficiente Salvador, recebeu ele na sua vida, você tem esse dom. Porque o Espírito Santo, ele veio com esse vocabulário, certo? Então, voltando lá no apóstolo Paulo, ele falou que nós oramos, o Espírito nosso é que ora e ora bem. Então, nós somos edificados. Então, quando a gente imagina que nós não sabemos orar, se eu fosse orar na minha mente, no meu egoísmo, por exemplo, é só para a gente entender, eu ia pedir, suponho que eu ia falar, Senhor, eu quero um carro novo. Não é proibido ter carro, não é proibido pedir, mas é para a gente entender. Mas no meu egoísmo, Senhor, eu quero um carro novo. A minha mente sabe, eu quero um carro novo, seria a minha oração. Mas a mente do Espírito, quando nós oramos noutra língua, o Espírito Santo pode chegar lá, é um exemplo, tá entendendo? Pode chegar lá e falar, Pai, Senhor, ele precisa ser liberto de tal coisa. Você entendeu? Senhor, ele precisa ser curado. A oração, eu estou traduzindo a oração dele, exemplo aqui, mas para nós entender, eu posso contar a experiência disso, certo? Às vezes você tem uma doença, às vezes você tem uma enfermidade que o médico nunca sabe, você tem essa enfermidade, está com ela no seu corpo, por exemplo, e na sua oração em línguas, em outras línguas, quando você ora, o teu espírito ora e o Espírito Santo intercede e aí você recebe a cura. Muitas vezes a sua mente vai pedir um carro, por exemplo, mas o Espírito Santo, na sua sabedoria, ele ora e intercede pela a nossa oração, traduz a nossa oração e nós recebemos a cura. Certo? É isso que eu quero. Olha, eu vou fazer esse vídeo, estou fazendo ele ligeiro, será curto. Certo? Até porque, nem eu já disse, eu não tenho experiência com vídeo, eu não sei nem que tempo que esse telefone, né, vai permitir eu falar aqui, certo? Por isso que eu vou ser mais ligeiro. Eu quero tentar passar para vocês aquilo que eu vivo, estou repetindo aquilo que eu comecei a viver e vou continuar vivendo em nome de Jesus. Nós vamos crescer, nós já falamos, né? Coisas grandes e ocultas, coisas grandes e firmes que eu tenho para revelar para aqueles que eu amo, e é a partir de nós falarmos. Então a oração em línguas, a oração no Espírito, é andar no Espírito e andar no poder de Deus, porque o poder de Deus é liberado nas nossas vidas e nós começamos a ver as coisas acontecer. Ó, eu sei que é normal você ter uma dúvida, até por causa de ensinamentos, por causa da sua mente, por causa de, sabe, de aquilo que nós somos sujeitos, é normal você ter uma dúvida. Mas eu queria que você ouvisse ou assistisse esse vídeo e faz experiência com Deus. Olha, eu orava, pede a Deus para te revelar, pede o Espírito Santo para te mostrar, para falar contigo, para declarar para você, esclarecer para você a respeito disso, tá? É o que eu quero, não quero mais nada. E depois que você entenda que venha a ser uma bênção, que eu quero para mim, quero para você, certo? Eu orava já há tempos, não tanto tempo assim, mas digamos que há tempos, mas sempre vinha a dúvida, por causa de ensinamentos, coisas que a gente ouve,
a mente da gente que condena a gente e tal. Fala, isso é da carne, isso é besteira, isso é heresia, porque existem ensinamentos. E a gente querendo ou não, a gente ouve, certo? Então aí um dia eu sentei na cama, na hora eu vou contar a experiência, e a gente tem que entender, porque senão você vai pensar, mas engraçado, então orou para acontecer isso, mas Deus deixou que isso acontecesse para mostrar que foi a resposta dele, tá? Então aí eu sentei na cama, né, e orei e falei, Senhor, hoje eu quero que o Senhor fale comigo nitidamente, ou seja, ou claramente comigo, para tirar todas essas dúvidas, porque eu já estou orando em línguas e eu tenho ouvido tantas coisas e a minha mente às vezes me condena e tal, e na verdade não é fácil não, viu, irmãos, orar em língua não. Basta você querer e confiar e falar, vou orar, você ora. Mas não é fácil porque vem sua mente, vem tanta coisa para te tirar o foco. Mas assim que você começar a orar, você vai ver as coisas, você entendeu? Você vai ver fluir, vai só fluindo, 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 e logo os milagres começam a acontecer. Milagre para começar a transformação de vida, libertação de pecado, cura de enfermidade. Eu quero contar um testemunho, além desse que eu já comecei, eu vou voltar nele, quero contar mais um, certo? De cura, tremendo. Então, irmãos, aí eu sentei na cama e falei, Senhor, tira toda a minha dúvida, me fala hoje a respeito dessa oração em língua. Eu estou orando e estou assim, 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 o Senhor me fala. Aí eu deitei, acho que eu nem tinha dormido direito, por isso que eu estou falando, tem que entender, porque olha que Deus permitiu para me mostrar o que aconteceu. Veio alguém e me pegou com aquela chave aqui atrás, aqui assim, sabe? E eu falei assim, mas só falta ser um demônio que me pegou aqui, ué. Entendeu? Aí, e era, irmãos, e era, Deus permitiu para me mostrar respostas, vendo aqui. Aí quando eu falei assim, aí ele me imobilizou mesmo. E eu comecei a orar, sabe, repreender e clamar o sangue de Jesus. Engraçado, irmãos, crente tem um negócio de estar clamando o sangue de Jesus para demônio, e sangue de Jesus não expulsa o demônio, não. O sangue de Jesus foi derramado para pagar nossos pecados, sabe? Então, através dele fomos salvos. Mas expulsa o demônio é o poder, é a autoridade, no nome de Jesus, certo? Então eu clamava o sangue de Jesus e orava, e naquela coisa, imagina, você deitado, de repente você se vê na mão de um demônio, e aquele clima ruim, eu sentia até o calor dele, sinceramente, irmãos. Calor, sabe? Pensa no clima. E eu orava e já estava para chorar, já, sabe? Aí, o que acontece? Aí eu orava, sabe o que aconteceu? O Espírito Santo falou assim, ora em línguas. Aí eu comecei a orar e tal, orando assim baixinho, meio tímido. Me parece que é igual quando eu estava orando, porque foi a dúvida que me levou àquela oração, certo? Eu já orava, mas tinha dúvida. E quando eu pedi a Deus, certo? É porque certamente a gente sempre tem que ser fortalecido. Mas eu queria um fortalecimento, uma resposta. Creio que os irmãos estão entendendo. Então eu fiquei orando assim, parece que tímido, sei lá. O Espírito Santo falou assim, ora alto. Ó, orar tanto alto como baixo, eu creio que é uma coisa só. Só que lá ele falou ora alto porque ele viu que eu estava tímido, certo? Que era a resposta de Deus. Irmãos, eu não conseguia virar, eu acho que o máximo eu fiz assim, ó. E quando o Espírito Santo falou ora alto, eu lembro agora, ó irmãos, a gente não fala em língua, tem que estar emocionado, não fica fora de si, não tem que estar emocionado, não. O falar em língua é um dom, e dom é dom. Por exemplo, vamos comparar aqui um dom de pedreiro, o cara tem um dom para fazer casa, ele faz a casa a hora que ele quer, o dia que ele quer, na hora que ele certo. Então, só para a gente entender. Então, irmãos, aí, quando o Espírito Santo, tipo assim, que eu falei, eu fiz essa comparação pelo seguinte, se eu lembro a língua que eu falei, se eu quisesse, eu falaria ela aqui agora, certo? Eu lembro as duas palavras. Foi duas palavras que eu dei assim, foi duas rajadas nele, sabe? E eu vi, relampeou nas minhas costas, fogo, aquele clarão assim, e ele me soltou assim, ó. Eu te pergunto, foi resposta de Deus? Foi resposta da oração ou não? Imagina comigo aqui. O Espírito Santo falou, ora alto. Foi só duas palavras. E ele, ó.
E eu te pergunto, é a resposta de Deus ou não é? Deus quer que nós oremos em língua e sejamos cheios da unção, do poder, da graça, que a palavra comece a cumprir na nossa vida, vidas começam a ser libertas, transformadas, curadas. Eu tenho pedido a Deus na minha vida único e exclusivamente isso. Eu tenho ministrado para Deus, Senhor, eu sei que isso é bíblico, eu posso, nós podemos, sabe? Nós fomos abençoados já, e nós podemos tomar posse, mas eu não tenho interesse nenhum em patrimônio aqui na terra, não. O que eu quero é o cumprimento da sua palavra, é ver as pessoas sendo salvas, libertas, transformadas, saindo da sarjeta, sabe, nascendo de novo e tendo vida transformada. Irmãos, essa é a minha paixão, certo? E eu creio que a oração em língua nos leva a isso. Deus nos leva a isso através da oração e oração em línguas, que o nosso espírito está orando e orando bem. Estamos sendo edificados, transformados, curados, restaurados. Temos facilidade em dominar o pecado. Pecado que você talvez era escravo. Estou te falando isso porque pessoal, eu tenho experiência pessoal. Coisa que era uma coisa que eu não conseguia. Para mim, isso, ó, Deus nos dá domínio sobre o pecado. Você tem mais graça, mais alegria em estar na presença de Deus, em estar orando, em glorificar a Deus, e estar cheio da unção de Deus. De quê? Porque seu espírito está cheio. Aquela luta de espírito contra a carne, carne contra o espírito, isso é bíblico. Mas aí o seu espírito é edificado e cheio, aí domina essa alma, essa carne, certo? E essas coisas para você não interessam, não. Aí você quer é Deus. Sabe aquele? Eu quero é Deus. Aí, agora é real. Não é só a música não, certo? Irmãos, então, tem essa experiência para te contar, certo? Eu já disse uma vez, vou repetir, não estou desfazendo de ninguém, para vocês entenderem. Se alguém crê, glória a Deus e aleluia. Se não crê, eu vou continuar do mesmo jeito e intercedendo para que vocês venham a crer. E outra coisa, não orar em língua não significa que não seja salvo, não, que não seja cristão, não, tá bom? A nossa salvação é Cristo. Isso é uma ferramenta, isso é uma chave que Deus nos deu para nos edificar. Eu sei que eu ainda vou fazer mais vídeo, ainda a gente vai falar mais sobre a oração em língua e a gente vai ter muita coisa para falar ainda, para entender ainda, tá bom? Glória a Deus. Olha, irmãos, eu falei que ia falar um outro testemunho sobre cura. Eu estou com 63 anos. Com 26 anos de idade, a primeira vez que o médico me passou remédio controlado, um tal de Frontal. Taxa preta, aquele bicho brabo mesmo. Aí depois eu tomei esse Frontal, aí depois eu caí no Rivotril. Rivotril e amitriptilina. Eu trabalhava só pelo, não sei como é que eu trabalhava, sabe? Que era um Rivotril, uma amitriptilina, todo santo dia. Eu era movido a isso, e doía a cabeça, e tinha depressão, e tinha tristeza, e tinha angústia, e tinha tanta coisa, sabe? E se eu não tomasse os remédios, eu ficava internado, porque muitas vezes religioso. E Jesus, eu creio, Jesus me salvou, foi há 30 anos atrás, mas eu estava com essa bagagem, é para vocês entenderem, estava com essa bagagem, essa doença. E os religiosos falavam para mim que é porque eu era incrédulo, porque eu não tinha fé, que eu não sei o quê, que aquilo era demônio. Aparece gente para falar de tudo, certo? Tinha vezes que aí eu pensava, mas não é possível, gente. Aí eu fazia com a minha ignorância, com o meu ego, com o meu eu, com a minha religiosidade, eu resistia e não tomava o remédio. Aí eu passava tão mal, eu ficava internado e tinha que tomar remédio na veia, o médico ficava bravo ainda comigo, e aquela coisa, e era uma tribulação, certo? Aí quando eu comecei, eu falei assim, eu fiz prova mesmo de Deus, falei, eu vou orar em língua. E eu lembro, irmãos, 30 anos atrás, Deus me deu, eu orando, Deus me deu a oração, deu para nós, né? Mas do meu ponto de vista, que Deus me deu a oração em línguas, a palavra vinha para mim orar na minha boca aqui, e a minha mente, talvez o inimigo, não sei, até na minha mente fala, isso é besteira, isso é heresia, você não, rapaz, você escutou fulano falando, isso é da carne, você entendeu? E eu não orava, e foi, sabe, e passou, então irmãos, quando eu buscando a Deus, que eu comecei a crer, até chegar ao ponto de fazer prova, que eu te contei o exemplo da oração, aí, meu irmão, quando eu comecei a fazer isso e comecei a orar, sabe o que aconteceu com o Rivotril e a amitriptilina? Tem 3 anos, que eu não tomo nem uma cibalena,
Eu não sou contra remédio, não. Claro que não. Bebi 30 anos e pensar se eu tenho que beber, eu vou beber. Certo? E se você tem que beber, beba. Mas eu creio que a oração em língua, quando você vê, quando você perceber, vai acontecer que nem foi comigo. Certo? O que tem para mim, tem para você. Somos filhos. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Jesus levou sobre ele todas as nossas enfermidades, todas as nossas doenças. Nós somos sarados, somos curados, temos saúde. Começa para você ver. Fala, Senhor, me mostra essa experiência. Senhor, me mostra. Isso é real ou não é? Que esse irmão está falando, Senhor? Porque eu já ouvi falar o contrário, Senhor, então fala comigo, Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo é nosso consolador, é nosso guia. A função dele, o ministério dele é nos guiar, nos orientar, abrir os nossos sentidos espirituais e nos abençoar, nos mostrar, certo? Faz isso e começa a orar em língua. Se toma remédio, sei lá que remédio for, toma seu remédio, não seja ignorante não. Mas aconteceu comigo assim. Tem 3 anos, mais ou menos 3 anos, acho que mais um pouco já. Quando eu vi, falei, peraí, eu não preciso disso não, eu estou sentindo, ó, tem mais de 3 anos que eu não tomo uma dipirona. Eu sei que às vezes você precisa tomar uma dipirona, uma coisa, eu posso precisar e tudo, mas assim, eu estou dando um exemplo. Às vezes, se eu pudesse segurar, eu falo, bebê, isso não, você entendeu? Se tiver que tomar, toma, mas eu quero que você entenda o que eu estou te falando e ore em língua e declare a palavra. Nós somos sarados, curados. Jesus levou sobre ele nossa enfermidade. Oh, glória a Deus. Oh, no sone miande cassone menerra seremianderamas. Remantos denebiande nebeneganá desse andere miamacá. Sou que menerra seremianderamas. Creia, irmãos. Creia nessa palavra em nome de Jesus. Tome posse. Faça prova de Deus. A palavra de Deus fala, faça prova de mim. Não estou falando de dízimo nem de oferta, não. A palavra de Deus fala, faça prova de mim. Deus te conhece, Deus me conhece, conhece nossa fragilidade, nossas limitações, mas Ele quer nos abençoar, nos exaltar na graça, na unção e no poder do Espírito Santo. Ore em língua, irmãos. Ore em língua. Não vai desse negócio de fulano falou isso, fulano falou que não. Faça prova de Deus, começa para você ver. É isso que eu quero para você. É isso que nós queremos para nós. Quando nós oramos em língua, o nosso espírito é edificado. Eu creio que você sabe o que é edificação. Edificar quando você vai fazer uma casa, você cava e enche buraco, e cava, e bota concreto, e soca para ter Então a oração em língua nos edifica, nos liberta do pecado, da angústia, da doença, da tristeza, de tudo, até a ponto de, tipo assim, você chega a um ponto que não é preciso de você mostrar nada para ninguém não, mas os outros vão perceber como é que foi, como é que está sendo a sua vida, a transformação da sua vida, a edificação da sua vida, a graça de Deus na sua vida. Talvez você era uma pessoa que nem eu já fui, se a gente não vigiar momentos, a gente até pode ser, talvez ignorante, talvez grosso, talvez bruto, mas a oração em língua te quebranta, te faz manso. Por quê? Não é a oração em língua que é A oração em língua, ela é simplesmente um modelo. É a maneira de orar. Quem faz isso na nossa vida é o Espírito Santo, é o próprio Deus. Porque quando nós oramos, aí ele trabalha na nossa vida. Tá, irmãos? Eu tenho experiência para contar, não sou melhor do que ninguém, não existe ninguém melhor do que ninguém. Ninguém impressiona Deus, certo? Ninguém impressiona Deus. Nunca impressionou e jamais impressionará a Deus. Mas quando nós cremos na palavra, confessamos a palavra, vivemos a palavra e oramos, principalmente esse modelo de oração que é a oração em língua, não é porque é oração em língua, é porque a Bíblia fala que a oração em línguas é o nosso espírito está orando a Deus e minha mente nem sabe, ela está alheia. Às vezes eu estou orando em língua aqui e a tendência da minha mente é estar passeando, está indo lá para o serviço, está indo lá não sei para onde, aí você traz ela para cá de novo. A sua boca está orando em língua e sua mente quer sair vagueando, porque, se a gente analisar pela palavra de Deus, nosso espírito, ele tem o DNA de Deus, ele tem saudade de Deus. E a nossa alma, a nossa mente, nossos sentimentos carnais, quer isso aqui, quer orgia. Por isso que tem essa briga, espírito contra carne, carne contra espírito, e nosso espírito tem que estar forte para ele dominar essa alma e falar, fica na sua aí, quem manda aqui sou eu.
Exemplo, que estiver sentado lá na mesa, lá, um exemplo, hein? Tá comendo lá e tal, tá. E a alma, o Espírito, opa, Senhor, daqui sou eu. E não é porque ele é bom, não. É porque ele é dominado, revestido e cheio do Espírito Santo, que é Deus e é o poder de Deus. Tá bom, irmãos? Que Deus seja glorificado. Vou pedir mais uma vez, se for importante para você, deixa o like, inscreva no canal, compartilha e a gente vai conversando. Tá bom? Que Deus seja glorificado na minha vida, na sua vida. E lembre-se, coisas grandes e firmes o Senhor tem para aqueles que o amam. Muitas vezes eu estou pensando que coisa grande e firme é material, é bens materiais, não sei o que. Não é pecado não, não sou contra não, certo? Buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. E quando nós buscamos o reino de Deus, isso é bíblico. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, em tudo, certo? Em tudo. Mas muitas vezes as coisas grandes e firmes que Deus tem para nós, nós adquirimos na oração, e principalmente essa oração magnífica que o Espírito Santo nos deu, esse dom maravilhoso, esse vocabulário do céu que nós ministramos no coração de Deus. Muitas vezes, coisas grandes e firmes é a libertação da nossa vida, para começar de coisas que a gente tem que ser arrancado, tem que ser trabalhado, e depois de outros, quem sabe na sua família, no seu serviço, seus amigos, sei lá, vida sendo transformada, sendo liberta, saindo do lamaçal do pecado, vindo para a glória de Deus, para a presença de Deus, e que Deus seja glorificado. Vou encerrar por aqui. Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe. Um abraço do irmão Ivo, ok? Graça e paz.